Que bom estar aqui com vocês novamente. Fiquei 20 dias fora de Macaé. Foi assim uma experiência muito tremenda. Tivemos ali em Portugal. Nós temos também uma congregação ali em Lisboa. E pregar o evangelho na Europa não é fácil. São 3% de cristãos na Europa. Mas eu falei para o pastor daquela congregação, que significa que nós temos 97% para alcançar. Amém? E foi assim, foi uma viagem, assim, deu muito trabalho, né? Não foi fácil, porque a atmosfera muito pesada. Quando nós chegamos no Brasil, a gente pôde aliviar, né, mais tranquilamente. A atmosfera do Brasil, gente, é incrível. A nossa nação, o nosso país, o nosso povo. Nós temos que amar a nossa nação, porque nós somos muito abençoados. Vocês não sabem como está lá na Europa. Mas Deus fez algo muito tremendo na Europa. Nós tivemos também na Espanha, ali em Madrid. Inclusive eu quero até compartilhar uma experiência. Não tem como falar que não é de Deus. Ministramos uma conferência assim que nós chegamos. Ministramos uma conferência em Portugal. Quando foi na terça-feira, o apóstolo falou: poxa, a gente está tão perto aqui da Espanha, vamos pisar também na Espanha. Eu falei: apóstolo, se o senhor está querendo ir para a Espanha, tem algo para acontecer aí. Inclusive, nós paramos na cidade ali de Madrid, dormimos no hotel em Madrid, para que a gente pudesse no outro dia viajar para Tarragona. Tarragona é o local onde o apóstolo Paulo viveu um grande avivamento. Fica ali na ilha de Malta. Naquele local o apóstolo Paulo sofreu um naufrágio. A gente conhece essa história. Ele foi picado pela serpente, mas Deus usou o apóstolo Paulo para ganhar o príncipe daquela cidade. E ali viver um grande avivamento. Foi muito tremendo o que o apóstolo Paulo viveu naquela região. E eu estava dizendo para o apóstolo Paulo o seguinte: olha, o apóstolo Paulo da Bíblia esteve aqui, agora o apóstolo Paulo de Gileade está aqui em Tarragona. Foi muito tremendo. Mas antes de chegar em Tarragona, nós vivemos uma experiência muito forte em Madrid. Quem conhece aqui o pastor Luiz Paulo, que era pastor ali de Nova Esperança, que hoje está lá em Terra Vermelha, em Vila Velha, o apóstolo Paulo ligou para o Luiz Paulo, perguntando sobre um tio do pastor Luiz Paulo que morava em Madrid. Mas antes de fazer essa viagem para Portugal, o próprio pastor Luiz Paulo pediu para o apóstolo visitar o tio dele, porque ele estava passando por um problema, né, um esfriamento espiritual, precisava realmente, né, de ser avivado no seu casamento, em todas as áreas da vida dele. E o apóstolo, quando a gente estava indo para Madrid, ligou para Luiz Paulo, pedindo o endereço do tio dele lá em Madrid. E no meio do caminho, Luiz Paulo não conseguiu falar com o tio dele. Chegamos no hotel e o apóstolo fez uma oração: meu Deus, se eu parei aqui em Madrid, porque tem um propósito. Então eu gostaria de visitar alguma família. Como eu não consegui falar com o tio do Luiz Paulo, eu precisava visitar alguma família aqui em Madrid. Essa foi a oração. Ligou para o Luiz Paulo novamente. O Luiz Paulo: apóstolo, não consigo falar com meu tio, ele não atende, ele não responde.
E aí falei assim: apóstolo Paulo, nós temos uma diaconisa na nossa igreja que faz um chá com propósito, com as mulheres. E são várias mulheres de outras nações também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para ela. Provavelmente ela deve conhecer alguém aqui nessa região. Liguei para a diaconisa Luciana, ela falou: olha, conheço sim, pastor. Tem uma mulher aí que se chama Tina. Eu vou ligar para ela agora. Ligou para a Tina e a Tina ficou impactada. Não, eu quero receber sim 3 homens, né, de Deus que estão aqui na Espanha. Estava o pastor Léo também de Portugal. Irmãos, fomos lá para a casa da Tina. Chegando lá na casa da Tina, e ela chorou muito, abriu o coração dela. E ali nós perguntamos para ela: Tina, que horas que o seu marido chega? Ela falou: olha, ele vai chegar às 20h30. Aí o apóstolo: olha, eu não posso ficar aqui até às 20h30, porque eu tenho um outro compromisso, eu preciso realmente sair daqui às 19h30, que eu tenho uma live para fazer. Quando foi 6 horas da tarde, quem chega dentro de casa? O marido da mulher. Imagina você chegar na sua casa e encontrar 3 marmanjos dentro da sua casa. O bom é que a mulher já foi logo apresentando: esse aqui é o apóstolo Paulo, esse aqui é o bispo, esse aqui é o pastor, glória a Deus. Ele foi lá, lavou o rosto, tomou um café e veio para a sala. E aí o apóstolo foi explicar para ele, né, o que aconteceu. Aí no meio da conversa, ele perguntou assim: vocês são de onde? Aí o apóstolo: olha, o pastor Gonçalves é ali de Macaé, eu sou de Vila Velha. Ele falou: Vila Velha? Eu tenho um tio que mora, eu tenho um sobrinho que está morando em Vila Velha. Quem é seu sobrinho? Luiz Paulo. Gente, faltou a gente dar um grito ali dentro do apartamento, pular. Que coisa incrível, a gente estava na casa do tio do Luiz Paulo. Não tem cabimento isso, não tem como não ser de Deus. E eles vivendo um problema, né, de relacionamento, no casamento. Aí o que o apóstolo falou? Olhou dentro dos olhos dele: se não for Deus nesse negócio, querido, não é mais ninguém. Eu vou abrir a caixa de ferramenta e vou descarregar em vocês. Olha, cresceu o olho desse tamanho, falou: não tem como não ser de Deus. Então nós vivemos essa experiência muito forte. Tem outras experiências. Aí chegamos, no outro dia fomos para Tarragona, e o apóstolo com a estaca do avivamento, para fincar lá em Tarragona. Tem que ter muita coragem, né? Pensa, o diabo estava com ódio da gente. Mas isso o diabo com ódio, isso é muito bom, né? O diabo não pode nos amar, ele tem que estar com ódio da gente. Isso é um bom sinal que a gente está no caminho certo. O problema é se o diabo te amar, você está no caminho errado. Aí chegamos naquela cidade, o apóstolo tinha ligado para uma diaconisa lá de Vila Velha, falou: olha, eu conheço uma missionária, inclusive ela acabou de marcar uma cela para o senhor ministrar, e o pastor da igreja, o pastor dela vai estar lá também. Aí chegamos nessa célula, e você sabe, né, o apóstolo, ele é do manto, e ali os pastores precisando de uma oração, porque é muito pesado, poucas igrejas, né, tinha poucas igrejas ali naquela cidade, e o apóstolo orou, derramou azeite, e o apóstolo derrama azeite com vontade, né? Abençoou os pastores, eles choraram muito, e eles nem sabiam o nome da nossa igreja. Quando o apóstolo foi perguntar para eles o nome da igreja deles, Associação Gileade. Aí o apóstolo: meu Deus do céu, não tem como não ser de Deus. O nome da igreja do pessoal, Associação Gileade. Enfim, voltamos para Portugal, ministramos uma outra conferência em Portugal. E lá em Portugal, a igreja, ela fica assim, no térreo, em cima tem um alambradozinho, onde tem acesso das pessoas, é tipo uma garagem. E na terça-feira, o último dia, na despedida, no momento da despedida, de fechar com chave de ouro, e o apóstolo estava com uma estaca
para fincar também lá em Portugal. Só que primeiro fizemos o culto, depois ia ter a comunhão. De repente, uns quase 4 metros de altura, caiu um jovem, lá de cima, de cabeça no chão. E a grade em cima dele, caiu praticamente morto. Quando nós olhamos aquela cena, aquele jovem ficou quase 5 minutos, totalmente ali desacordado. Uns 5 minutos. E a gente orou, porque seria um prato cheio para o diabo. Jovem morre dentro do pátio da igreja, aqui em Portugal. Era o fim da Gileade. E aquele jovem levantou do nada e foi embora, graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus, aquilo ali a gente pôde respirar, é a presença de Deus na nossa vida. Aí o apóstolo vai lá, achar um lote vazio, né? E o apóstolo, você sabe como é que é? Ele não economiza a voz, né? Acordou Sintra, né? A cidade de Sintra acordou Sintra inteira, declarando o avivamento em Portugal. E ali, né, fincamos a estaca, foi um momento muito tremendo, derramou o azeite. Ali no final da oração, o apóstolo falou assim, ó, Sintra é nosso, aquela oração, né? Sintra é nosso, Sintra é do Senhor Jesus, Sintra é nosso. Aí terminamos tal, quando a gente olha para trás, a gente não tinha observado uma placa enorme, dizendo assim, ó, Sintra é nosso. Eu falei, meu Deus do céu. Incrível o que Deus fez naquele lugar. Incrível. Então vamos aplaudir o Senhor e glorificar o nome dele. Foi realmente uma viagem profética, muito forte que Deus fez. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Êxodo, no capítulo 20. Primeiro eu quero que você ore por mim, estenda as suas mãos, ore pela minha vida, para que eu possa trazer uma palavra do Senhor, para a tua vida, para nossas vidas. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, traz vida dentro de nós, e que eu seja apenas um canal de Deus, que eu seja apenas um transmissor do Espírito Santo, aquele que vai transmitir a mensagem do céu. Usa-me, Senhor, como instrumento, Senhor. Eu sei que a expectativa desse povo não está em mim, está no Senhor. Então que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Que esta palavra venha falar ao nosso coração, Pai. Toma a direção desta palavra, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar sobre honra. Todos aqueles que caminham em direção à honra, pela honra, é abençoado, você prospera. Nós somos resultado de honra. Eu peguei aqui no dicionário o significado de honra. Diz assim, ó, princípio de conduta pessoal baseado na ética, honestidade, coragem, demonstração de respeito para com pessoas de mérito, conjunto de ações ou qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Honra é dignidade, honradez, probidade, retidão. A honra, ela é um princípio. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Até hoje eu ligo para minha mãe e digo para ela, benção, mãe. Isso é um princípio de honra. É honrar os seus pais, é honrar os seus filhos, é honrar a sua esposa, o seu marido, a sua liderança. A honra é um princípio. Por isso que Provérbios capítulo 3, do versículo 9, a Bíblia fala que quando você dizima, quando você oferta,
Quando você está primiciando, você está honrando o Senhor. Tem algumas frases que eu anotei do apóstolo Paulo, do nosso apóstolo. Uma delas: todos que andam pelo caminho da honra, retornarão pelo caminho da longevidade e prosperidade. Honra é nobreza, e todos que andam pelo caminho da honra, serão revestidos por um manto de nobreza. A honra jamais será esquecida, ela fica na memória de Deus. O sobrenatural é parceiro da honra. Da mesma forma que a honra traz bênção, da mesma forma que a honra traz prosperidade, da mesma forma que a honra abre portas, a desonra também traz maldição. A desonra fecha as portas. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão colhendo hoje sementes de desonra do passado. Pessoas que desonraram seus filhos, seus pais, e hoje ela é resultado dessa desonra. É muito sério isso, porque a honra é um princípio. E quando você quebra um princípio, você está debaixo de maldição. A desonra, ela causa isso. A maior desonra, ela nasceu lá no céu, sabia? Quando a gente fala em desonra, nós lembramos, infelizmente, de Lúcifer. A Bíblia diz que ele desonrou ao Pai, ele desonrou a Deus. Está lá em Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, olha o que diz o texto, Isaías 14, a partir do versículo 12. Como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui no versículo 15, você vai ver o resultado dessa desonra. A Bíblia vai dizer: e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A atitude de desonra de Lúcifer, ele foi lançado do céu, ele perdeu o cargo de confiança, ele perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso, porque ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria tomar o lugar da sua autoridade. E a Bíblia diz que quando nós desonramos ao Senhor, nós estamos debaixo de um manto de maldição. Por isso que Jesus, quando ele envia os discípulos, ali em Lucas no capítulo 10, para uma missão, e Jesus ele chama a atenção dos discípulos em relação a esse procedimento, a essa atitude de Lúcifer. Quando Jesus ele fala ali em Lucas no capítulo 10, no versículo 18, ele diz para os discípulos: eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Na verdade, Jesus ele está trazendo ali uma lição. Jesus está chamando a atenção dos discípulos, quando ele traz à memória deles o que ele visualizou no céu, o que ele testemunhou no céu, quando ele viu Satanás sendo lançado do céu como relâmpago. Por quê? Por causa da desonra. E aí Jesus ele fala para os discípulos naquele momento, talvez não entendendo, porque Jesus trouxe essa exortação, mas Jesus quis deixar bem claro para ele o seguinte: olha, o que vocês receberam é muito forte, o poder que eu deleguei a vocês, a autoridade que está sobre a vida de vocês é muito forte,
mas cuidado para que vocês não entrem num caminho de desonra. Não entrem num caminho pensando que vocês podem fazer mais do que a mim, porque o que vocês estão fazendo é em meu nome. Então é muito forte quando Jesus ele chama a atenção dos discípulos em relação a essa desonra que foi aplicada no céu. E toda vez que nós manifestamos uma semente de desonra, é como se os atributos, as atitudes de Satanás estivessem imprimidos dentro de nós. Quando nós desonramos os nossos pais, quando nós desonramos a nossa liderança, a nossa esposa, o nosso o marido, você está tendo atitudes de Lúcifer, porque ele é o pai da desonra, ele é o autor principal da desonra, e a desonra ela fecha portas. Todo aquele que anda pelo caminho da desonra, anda pelo caminho da sequidão, anda no deserto. Mas observa aquelas pessoas que honram, essas pessoas prosperam, são abençoados. Vocês lembram da passagem de Davi e Absalão? Absalão era o filho de Davi. E Absalão, ele fez algo que não agradou o coração do seu pai. Ele acabou fugindo. Mas lá na frente, Davi perdoou Absalão. Absalão plantou uma desonra, foi perdoado por aquela desonra, teve a oportunidade de entrar pelo caminho da bênção novamente, mas a Bíblia vai dizer que Absalão agora fica na porta do palácio, tentando roubar o coração das pessoas, colocar as pessoas contra o seu pai, e ele conseguiu, por quê? A desonra ela contamina. Você tem que tomar muito cuidado quando você está andando com pessoas que praticam uma desonra, porque ela contamina. Nós vimos o exemplo lá no céu, 1/3 dos anjos foram contaminados, 1/3 dos anjos se aliançaram com Lúcifer, entraram também pelo caminho da desonra. Então Absalão, quando ele estava fazendo, tomando essa atitude contra o seu pai, e Davi era um homem de honra, Davi era um homem assim, de muita honra, por isso que a gente sabe qual foi o fim da vida de Davi. Davi é um homem que prosperou, que foi abençoado, mas Davi foi um homem que sempre andou no caminho da honra, e Absalão, nós sabemos o que aconteceu, acabou morrendo. E não somente Absalão, a Bíblia diz que Davi ele tinha um conselheiro chamado Aitofel. Quem era Aitofel? Quando a gente lê ali em Isaías capítulo 55, não, acho que é Salmo 55, no versículo 11, Salmo 55, ali no versículo 11 e 12, Davi, ele está falando de Aitofel. Aitofel era um conselheiro de Davi. Pensa naquela pessoa que quando Davi tinha que ir para uma guerra, quando Davi tinha que receber um conselho, uma direção de alguém, por isso que é muito importante você ter um conselheiro, alguém que você possa confiar. Davi confiava em Aitofel, inclusive quando Davi fala sobre Aitofel, ele fala, poxa, eu fiquei decepcionado, eu não achava que seria você era meu amigo, você ia comigo na casa do Senhor, mas você me traiu. E nós sabemos qual foi o resultado dessa traição. Aitofel se aliançou com Absalão e elaborou um plano para matar Davi. Olha onde a desonra te leva. Aitofel era amigo de Davi, era conselheiro de Davi, e a desonra foi tão grande que a consequência foi desastrosa na vida de Aitofel. E ele não suportou, acabou se suicidando. Então a desonra, ela traz o suicídio espiritual. Esse foi o caminho da desonra, desses personagens que eu acabei de falar, o resultado da desonra. Agora eu quero mostrar para vocês, pessoas que caminharam pelo caminho da honra, e a consequência, o resultado
dessa semente de honra. Davi, quando estava fugindo de Absalão, porque Davi, ele tinha armamentos, ele poderia muito bem, mas ele não queria matar o próprio filho, a gente sabe disso. E naquele momento de desespero de Davi, ele recebe ali uma notícia: olha, Absalão está vindo, vai te matar, e você tem que fugir. Davi não teve tempo de pegar nada, praticamente nada. Ele só teve o tempo de avisar para alguns homens, e esses homens foram com Davi. Só que no meio do caminho, pensa, Davi no deserto, Davi sem rumo, sem direção, fugindo para não ter que matar o seu filho. Imagina como estava o coração daquele pai, pensando na desonra do seu filho. Só que Davi, quando ele passou numa região chamada Rogerim, está lá em 2 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 27, Davi ele vai encontrar com Barzilai, que era um gileadita. E olha como Barzilai, qual foi a atitude de Barzilai para com Davi. Olha a semente de honra de Barzilai. A partir do versículo 27, 2 Samuel 17, a partir do versículo 27. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebá, e Barzilai, o gileadita de Rogerim. Tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada e farinha, e grão torrado e favas e lentilhas também torradas. E mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Davi ficou impactado com a atitude de honra de Barzilai. E é muito difícil você receber uma honra no tempo da sua escassez, no tempo da sua prova. É muito difícil as pessoas compreender que esse momento que você está vivendo não é consequência de um pecado, não é consequência de algo errado que você fez, que era o caso de Davi. Mas Barzilai não fez nenhum questionamento, Barzilai não fez nenhuma pergunta se ele poderia honrar ou não, porque ele conhecia quem era Davi, ele sabia da história de Davi, mas ele simplesmente não deixou passar a oportunidade. E nós temos que ficar muito atento em relação a isso. Tem pessoas que chegam ao nosso encontro pedindo uma ajuda, e a gente fala assim: eu vou orar. Vou orar não, querido, você tem que ajudar, você tem que abrir o seu coração, porque são oportunidades que Deus está te dando, para você semear uma semente de honra, para que você venha colher daquela honra. Então Barzilai não fez nenhum questionamento. Não, vem cá, Davi, vou perguntar se eu posso te ajudar ou não, né, se você está certo, ou se Absalão está errado. Não, Barzilai sabia quem era Davi, e ele viu ali como uma grande oportunidade. E a Bíblia diz que Davi alimentou, Barzilai alimentou não somente a Davi, mas alimentou também todo o seu exército. E aquele momento de fragilidade de Davi, porque Davi estava frágil naquele momento. Imagina você ter o seu filho como seu algoz, aquele que quer te matar, aquele que quer destruir você. Ele estava, num momento de muita fragilidade, mas ele ficou tão comovido, ele ficou tão impactado com a atitude de Barzilai, que ele disse: Barzilai, eu tenho que te levar, cara, você tem que caminhar comigo. Você tem que estar do meu lado, um homem de honra como você, tem que caminhar lado a lado comigo. Só que Barzilai não quis ir com Davi. E lá na frente, depois de muito tempo, que Davi voltou novamente, conquistou novamente o seu reinado, Davi com 70 anos de idade, Davi já estava com 70 anos de idade, talvez naquele momento ali, já esquecido de algumas coisas, talvez naquele momento, a gente sabe até da história de Davi, ele
né, os últimos dias de Davi, foi necessário ter até ele recebeu era concubina, não, uma serva, né, para se deitar com ele ali, para aquecer Davi. Eram os momentos finais de Davi. Mas o que me impressiona foi essa frase, até que o apóstolo escreveu, que eu achei interessante, que diz assim, olha, ele escreveu assim, olha: a honra jamais será esquecida, ela fica na memória de Deus. A gente pode até esquecer, mas Deus vai lá, não, eu vou te lembrar. Você precisa honrar essa pessoa. Imagina Davi, no seu leito de morte, e nas suas palavras finais. Isso se passou muitos anos. Barzilai nem existia mais, Barzilai já tinha morrido. Mas olha a importância da semente de honra. Lá em 1 Reis, no capítulo 2, Davi, a partir do versículo 5, Davi ele vai trazer à memória não somente a Barzilai, mas Davi vai trazer à memória de Salomão também as pessoas que desonraram ele nesse processo. E ele começa a dizer o seguinte, olha: e também tu sabes o que fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abne, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Olha o versículo 6, olha o que Davi vai dizer, olha: faze pois segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam a sepultura em paz. Davi falou, olha, esses caras semearam desonra na minha vida. Então Salomão, você tem uma missão, não deixe esses caras em paz, eles precisam receber a semente que eles plantaram. Aí Davi agora, ele vai trazer, né, a sua memória, o próprio Senhor fez isso. Davi agora vai falar de Barzilai, que nem existia mais. Davi vai falar o seguinte, olha o versículo 7, porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, Davi fez questão de falar, é um gileadita. Gileadita, nós somos de honra, amém? Amém? Porém, com os filhos, rapaz, o microfone hoje está brincando comigo, hein? Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Olha que coisa tremenda. A semente de honra, ela fica na memória de Deus. Davi, ele traz a memória de Salomão, dizendo, olha, esses caras que me desonraram, você vai fazer isso e isso com eles. Mas, tem um homem chamado Barzilai, quando seu pai estava passando por um momento difícil, fugindo do seu irmão, eu passei na cidade de Rogerim, e um homem chamado Barzilai, um gileadita, me recebeu. Ele deu alimento não somente para mim, mas ele também deu alimento para todo o exército que estava comigo. Então, Salomão, eu tenho uma direção para você. Enquanto você estiver no reino, todos os filhos de Barzilai, toda a geração de Barzilai vai sentar na sua mesa. Olha que coisa importante, quando você semeia a honra, essa semente não vai reverberar somente em você, mas em toda a sua geração. Em toda a sua geração, alcança toda a sua geração. E no meio daqueles homens que fugiram, que foram com Davi, tem um homem que me chama a atenção, porque ele tinha chegado recentemente, para estar ali com Davi, e o nome dele é Itai. Está lá em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 19. 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 19. Não, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 19.
Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica com o rei, porque estranhos é, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar, pois força me é ir aonde quer que eu puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai. Só que Davi, no versículo 19 e 20, Davi fala assim: Itai, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Você chegou ontem aqui, você nem me conhece direito. Deixa eu te dar um conselho. Davi, eu estou indo, eu não sei nem onde eu vou parar, eu não tenho nem lugar para dormir, eu não sei nem o que vai acontecer comigo. Faça o seguinte, faça aliança aí com Absalão, é ele que está no poder, fica aí você, os seus familiares, ele nem vai saber que você falou isso comigo. Olha a resposta de Itai para Davi, olha a semente de honra que ele plantou em Davi. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Você pode aplaudir a palavra de Deus? E aí lá na frente, nós sabemos o resultado dessa semente de honra. Ele aparece no quadro dos 37 valentes de Davi. Por quê? Uma semente de honra na vida de Davi. Quando nós falamos de honra, nós lembramos também de Ruth. Você sabe a história de Ruth? Noemi morava em Belém de Judá, e Belém de Judá estava em crise. Ela saiu com o marido, seus filhos, foi morar em Moabe. Depois de 10 anos morando em Moabe, aquele país entrou em crise, só que Noemi tinha perdido os seus 2 filhos e perdido o seu marido. E Noemi agora vai retornar para Belém de Judá. E Ruth vai ao encontro de Noemi, e ela diz: olha, eu quero voltar com você também para Belém de Judá. E Noemi fala com ela: Ruth, olha para mim, eu sou uma velha, eu não consigo nem gerar mais filho para você. Como que você vai seguir alguém que não tem mais esperança, perspectiva de vida? Nem eu acredito em mim mais. Mas olha o que Ruth respondeu para Noemi. Está lá em Ruth capítulo 1, no versículo 16. Ela disse: olha, a partir de hoje, Noemi, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. No momento de fragilidade de Noemi, mas Ruth fez a leitura correta. Ruth, ela discerniu aquilo que realmente era correto. Mesmo que Noemi estava passando por este momento difícil da vida dela, mas ela sabia que aquilo não era resultado de um pecado, é porque fazia parte de um processo, fazia parte de algo que Deus queria fazer, que era muito grande. E por causa dessa semente de honra de Ruth, nós sabemos o resultado. Ela chegou em Belém de Judá. Lá em Belém de Judá ela casou com Boaz, e através desse relacionamento nasceu quem? Obed. De Obed nasceu quem? Jessé. De Jessé nasceu quem? Davi. E de Davi chegou ao Senhor Jesus. Por causa de uma semente de honra, ela se tornou uma ancestral do nosso Senhor Jesus. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor? Quando nós falamos de honra, vem à minha memória também Onésimo. A carta que Paulo escreveu a Filemon, é a menor carta do apóstolo Paulo. E essa carta, ela teve origem por causa desse escravo. Porque esse escravo, ele roubou de Filemon. Ele morava em Colossos. E Filemon era um homem influente que foi alcançado através do ministério do apóstolo Paulo. E na casa de Filemon tinha uma célula. Só que naquela época fazia parte, da cultura ter o escravo como propriedade, como um produto. E a pena, a lei era muito rígida em relação ao escravo.
o que ele praticasse, ele poderia receber uma sentença de morte. E quando nós lemos a carta de Filemon, a gente consegue entender pelo teor da carta que Onésimo roubou de Filemon. E quando ele chega em Roma, ele vai preso novamente, e quem ele se encontra? Encontra com Paulo na cadeia. E Paulo agora vai pregar a palavra de Deus para Onésimo. Agora não esqueça que Onésimo, ele semeou uma semente de desonra. Ele desonrou Filemon pela atitude que ele praticou. E aí, quando ele tem essa experiência, quando ele encontra o Senhor Jesus, ele poderia muito bem tomar um outro caminho, porque ele estava livre, ele acabou de receber o seu alvará de soltura. Ele poderia ir para qualquer outro lugar. Mas o que me chama a atenção é a atitude de Onésimo. Mesmo correndo risco de vida, ele fala para o apóstolo Paulo: eu preciso voltar lá em Colossos, porque eu semeei uma semente de desonra, e eu preciso ajustar isso, eu preciso consertar isso. E o que ele faz? Correndo risco de vida, ele vai lá em Colossos, se acerta com Filemon, e muitos estudiosos dizem que lá na frente, ele se tornou um bispo da igreja de Éfeso. Estava condenado à morte, estava condenado, a uma consequência desastrosa no seu ministério, no seu chamado, porque lá atrás ele semeou uma semente de desonra, mas ele conseguiu reverter isso através do perdão, através da humilhação. Levanta suas mãos aí. Eu estou incluído nisso. Quantas vezes tivemos atitudes que nós desonramos os nossos pais, desonramos, esposa, marido, os filhos, desonramos as autoridades, quantas vezes? Mas o Senhor nesta noite está nos dando uma oportunidade, para que a gente venha fazer o caminho de volta, para que a gente possa lançar fora essa semente de desonra, e diga assim: Senhor Jesus, eu peço perdão, pela semente de desonra, que eu semeei, na vida dos meus pais, meus irmãos, dos meus líderes. Eu te peço perdão, pela desonra, com filhos, marido, esposa, eu te peço perdão, mas a partir de hoje, eu quero entrar na rota da honra, em nome de Jesus. Pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor. O resultado do ministério que nós temos hoje, que nós vivemos hoje, o que nós estamos colhendo, eu e a minha esposa, é resultado de uma semente de honra. É uma semente de honra. Para onde eu vou, para onde eu prego, eu tenho o prazer de dizer que eu tenho um mentor, que eu tenho um líder, que é o apóstolo Paulo. São 15 anos de aliança, são 15 anos caminhando juntos, mas são 15 anos sempre obedecendo, sempre se submetendo, e por isso eu tenho vivido uma grande prosperidade em todas as áreas da minha vida, por causa de uma semente de honra. E você acha que o apóstolo não teve momentos difíceis? Sim, momentos que muitos abandonaram, muitos pularam do barco, mas nesses momentos eu estava lá, eu e a pastora, abraçando o apóstolo, abraçando a apóstola, com eles o tempo todo. E por isso nós temos escolhido, o que vocês estão vivendo, o ambiente que vocês estão frequentando, é um ambiente de honra, é um ambiente de honra. Não tem no nosso currículo aqui nenhuma rebeldia com liderança, não existe isso no nosso currículo. Sempre andamos debaixo de honra, e por isso a igreja tem avançado, e por isso a igreja tem prosperado. E sempre fiz questão de prestar contas em tudo. Tudo o que eu faço, eu presto conta para o apóstolo. E quando você não tem alguém para prestar contas, querido,
É muito difícil. Todos nós precisamos de alguém para que você se submeta, para que você obedeça. Você precisa de um conselho, você precisa de uma autoridade. Eu fico muito preocupado no mundo que nós vivemos hoje. Muito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, no versículo 1 e 2, eu quero ler para você. Romanos 13, versículo 1 e 2. Romanos 13, versículo 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades, o quê? Superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Teve um período na minha vida que eu criticava muito, e eu tenho me vigiado muito. Criticar político, governante. Gente, não entra nesse caminho. Não entra nesse caminho. Esse é um caminho que vai trazer sérias consequências para você. Você não vai mudar isso não, você não vai mudar não, gente. Não tem como mudar isso. Ah, pastor, a gente tem que se manifestar. Sim, mas se manifeste segundo os princípios, o reino de Deus. Agora você ficar lá, fora Lula, fora Bolsonaro. E se você estiver errado, querido? E se Deus colocou? Aí o que acontece? Versículo 2, por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Não, tem hora que dá vontade de pegar o sujeito pelo pescocinho, não é verdade? Dá vontade, gente. Dá vontade. Quando a gente olha, né, lá para, não sei, para STF, não sei, Congresso, a gente olha, gente, dá vontade. Tem hora que dá vontade de pegar o Bolsonaro pelo pescocinho, tem hora que dá vontade de pegar o Lula pelo pescocinho, dá vontade. Mas não entra nisso não, gente, não vamos entrar nisso. Eu estou vigiando muito nisso. Porque a Bíblia está dizendo, se a gente resistir às autoridades, né, você vai trazer sobre você condenação, maldição. Então, não entra nesse círculo. Existe um círculo que o diabo colocou. Aí toda hora é um falando lá da esquerda, outro da direita, e aquela guerra. Deixa eles lá quietinho lutar, deixa eles brigar. Você tem um alvo, você tem um propósito. O diabo está querendo distrair você. Nós não podemos perder o rumo, a direção. Tem um propósito. Tem um propósito. Agora, quando você entra naquilo, é terrível. É um alfinetando o outro o tempo todo. Vai chegar em algum resultado? Nada. Não tem como a gente mudar nada, gente. Deus já estabeleceu, já estamos no fim dos tempos. A Bíblia diz que a gente viveria isso, essas coisas. Então não tem como você mudar a Bíblia. Não tem como. Prega a palavra de Deus. Fala do amor do Pai. Não fica no Facebook alfinetando as pessoas. Isso dá prejuízo para todo mundo. Ninguém vai ter lucro nisso. Muda o seu vocabulário. Eu estou me vigiando muito, gente. Estou me vigiando muito. Não saia da direção, não saia do alvo. Esse é o propósito do diabo. Ele quer tirar você do alvo, ele quer colocar você no meio. A vida inteira a gente vive isso, você sabe disso, na política, a vida inteira. Aí você vai ficar o tempo todo, fora Bolsonaro, fora Lula, pelo amor de Deus, não vai chegar em nada. Vamos pregar a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, vamos pregar a palavra de Deus. Diga para ele assim, se é Lula ou se é Bolsonaro, você tem que convertê-lo. Entendeu, gente? Então, em nome de Jesus, nós não podemos perder o nosso foco. Mas cuidado, para você estar aí, lançando uma semente de desonra, e você vai colher a desonra. Diga assim, Senhor, me perdoa. Por muitas das vezes, eu me levantei contra a autoridade. Porque, Senhor, verdadeiramente, o sangue ferve dentro de nós, quando a gente vê injustiça. Mas, Senhor, o Senhor prometeu
O Senhor disse na tua palavra: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois seremos saciados. Em nome de Jesus, uma coisa é fato, que o Brasil vai viver um grande avivamento, vai. Se é com esquerda ou com direita, não importa, mas que vai viver o grande avivamento, vai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?